Dia, aula de ciências hoje do 7º ano, nós vamos falar sobre evolução, seleção natural e fósseis. Vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 1, questão 9 a questão 17. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, página 1, 2 e 3. Então, gente, após a nossa primeira aula, né, que a gente fez aquela introdução, meio que uma revisão, né, sobre os conceitos celulares, a gente agora vai entrar um pouco dentro da evolução. E aí, quando a gente fala de evolução, a gente também está fazendo um pouquinho de revisão e também uma introdução sobre o que nós vamos ver durante o ano. O que a gente pode conversar sobre evolução, né? Primeiro a gente precisa entender o que é evolução. A gente precisa entender que a evolução dos organismos, a evolução das espécies, está ligada diretamente ao material genético. Quem lembra qual é o material genético? O DNA e o RNA, mais especificamente neste caso da evolução, quando a gente fala de espécies mais complexas, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ok? Mais uma vez, não se apeguem a estas nomenclaturas novas que vocês estão vendo agora. É necessário vocês decorarem, vocês gravarem, vocês se familiarizarem com essas nomenclaturas? Sim, mas tudo no seu tempo. Não precisem ficarem apavorados querendo gravar agora de imediato, porque não é assim que acontece, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de evolução, a gente precisa entender que a evolução é uma modificação que vai ocorrer no material genético de determinado organismo, gerando características novas que podem ser benéficas ou maléficas para este organismo. Então, gente, é muito importante a gente compreender que a evolução, ela nem sempre é benéfica. Ela nem sempre vai trazer coisas boas para o organismo. Ela pode sim ser maléfica, ela pode sim trazer coisas ruins para o organismo. Na verdade, as mutações... Professor, mutações, o que são mutações? Vamos lá. Para que uma evolução ocorra, nós temos que ter uma modificação no material genético. Lembra? Que é no DNA. E estas modificações no material genético, no DNA, têm um nome. E este nome é mutação. Então, para que as mutações ocorram, e estas mutações vão ocorrer no material genético do organismo, que é o DNA, a gente tem que ter alguns fatores que influenciem essa mutação, influenciem essa mudança do material genético. Que fatores são estes? Vamos lá. Estas mutações elas podem ocorrer por fatores biológicos, naturais, ou por fatores externos da natureza, fatores influenciados diretamente pelo ser humano. Como assim? Por exemplo, se um ser humano ele é exposto, não só o ser humano, como qualquer ser ou ser vivo, ele é exposto a altos índices de radiação, né? A gente sabe que isso vai gerar pequenas ou até grandes mutações no material genético deste indivíduo, ok? E isto pode levar a consequências ruins ou vantajosas para este indivíduo. Agora o ponto crucial que eu queria chegar. Na imensa maioria das vezes, as mutações, elas são maléficas, elas trazem consequências ruins para o indivíduo. Por quê, professor? Para pensar. A ciência, a biologia, a natureza, ela é perfeita. Então, se a gente já tem um organismo tão complexo, que funciona de uma maneira
que interagem entre os sistemas do corpo de forma tão perfeita, vocês compreendem que uma modificação tem maiores chances de dar errado do que de dar certo? Então, é essa a questão que a gente precisa compreender dentro das evoluções, dentro das mutações, das modificações genéticas, ok? E aí a gente cai em outro problema, em outro conceito. Será que pequenas mutações têm maiores chances de gerar características vantajosas do que grandes mutações? Obviamente, porque para pensar, se eu tenho um organismo complexo, aonde tudo funciona de forma perfeita e eu vou lá e tenho uma grande mutação onde eu tenho uma grande mudança, a chance disso dar errado é imensa. Agora, se eu tenho uma pequena mutação onde eu modifico uma pequena característica, a chance desta pequena modificação, desta pequena mutação dar certo, trazer algum tipo de benefício, ela é maior, ok? E aí, gente, a gente entra na questão da seleção natural. O que vem a ser a seleção natural? Eu vou dar o conceito de seleção natural, porém a gente vai falar mais de seleção natural na próxima aula, ok? Vamos lá. Eu falei que as pequenas mutações, ou seja, as pequenas modificações, têm maiores chances de darem certo, trazerem benefício para o organismo. Ok. Vamos pegar um indivíduo que teve uma mutação, uma pequena modificação, e esta modificação trouxe alguma característica vantajosa para ele, tá? Se esta característica é vantajosa, vocês concordam comigo que essa característica ela deve se perpetuar nas novas gerações, deve permanecer, deve passar para os seus descendentes? Sim. Então, quem é que seleciona isso? O meio ambiente, aonde esse indivíduo vive. E isso é seleção natural. É a natureza onde esse indivíduo vive, selecionando aquela característica que é vantajosa para que ela permaneça nas futuras gerações, tá? Caso essa mutação ela não seja vantajosa, o ambiente vai selecionar essa característica a ser excluída. Ou seja, ela vai se perder com o passar das gerações. Por quê? Porque ela não traz benefícios. Mas professor, se ela não traz benefício, qual é a diferença dela ficar lá ou não? Primeiro, se ela não traz benefício e faz mal, já está explicado, ela tem que sumir. Porém, se ela não traz benefícios, mas também não faz mal algum, a gente tem que compreender que qualquer característica no organismo é um gasto de energia para ser mantido. Então a natureza entende que manter aquela característica inútil é perda de energia em vão, perda de energia inutilmente. Então, com o passar das gerações, essa característica se perde, ok? A gente vai entrar em maiores detalhes de seleção natural na próxima aula. O importante é vocês saberem que a seleção natural é quando o ambiente em que o organismo vive vai selecionar a característica vantajosa para que ela permaneça nas novas gerações. E vai excluir a característica que não traz benefícios para que ela não se perpetue nas novas gerações. Ok? E aí, gente, antes da gente entrar em fóssil e finalizar a aula de hoje, eu quero deixar uma coisa clara. Mutação pode acontecer de forma a ser no material genético, diretamente no DNA, ou a mutação ela pode acontecer fora do DNA. Ela pode ser uma modificação, tá? Uma modificação que não vai ser transmitida para os seus descendentes. Este tipo de modificação não tem como ser considerado uma evolução. Por quê?
porque não vai passar para os descendentes, ok? Por exemplo, uma pessoa muito magra que faz muita atividade física e ganha muita massa muscular, fica muito forte. Significa que o filho dessa pessoa vai nascer muito forte? Não, obviamente que não. Por quê? Porque esta pessoa modificou as fibras musculares, mas ela não modificou o material genético específico para que se desenvolva massa muscular. Então essa característica genética lá no DNA não foi modificada. Compreendem? Ok. Para finalizar, o que vem a ser fósseis? Fósseis são restos mortais, tá, de seres vivos que viveram em outros períodos, podem ser milhões de anos atrás, que são, digamos, fossilizados com o passar do tempo através de camadas sobrepostas do solo e que são de grande importância para o estudo da evolução, o estudo da evolução das espécies, das características que foram surgindo nas novas espécies. Ok, gente? Então, o que eu vou pedir que vocês façam com bastante atenção? Deem uma lida nessa matéria de hoje para que na próxima aula a gente possa entrar dentro de seleção natural, falar sobre os conceitos de Lamarck e Darwin com maior embasamento, ok? Como sempre, muito obrigado. Até a próxima, gente.